Ontem uma deputada federal, ela usou uma imagem nas redes sociais, no ex-Twitter, chamado X agora, né? Uma imagem que lembra muito bem o período do nazismo na Alemanha, quando os judeus eram comparados a ratos. A deputada federal Carla Zambelli, ela usou uma imagem, eu não sei onde ela localizou essa imagem, né? Não verifiquei, uma imagem de uma águia com as asas, com a imagem da bandeira dos Estados Unidos e também vestida, né, da bandeira de Israel. Essa águia, ela atacava um rato que tinha uma bandeira da Palestina. Ou seja, ela compara, nesse caso a imagem compara qualquer palestino, não é só o Hamas, qualquer palestino a rato. Coisa que o nazismo também fazia com os judeus, né? Por ironia do destino, né? Os judeus, que grande parte é israelense também, que hoje maltrata bastante, para não dizer outras palavras, o povo palestino. Provoca um genocídio contra o povo palestino. Ok? Eu sou o Professor Nunes, este é o seu canal professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política e atualidade, então esse é o seu canal, certo? Vamos então, vou mostrar para vocês um artigo do jornalista Eduardo Guimarães. Zambelli é o sobrenome do ódio. Veja o que diz o jornalista Eduardo Guimarães sobre esta deputada e a ação dela. Talvez Zambelli tenha chegado ao ápice da selvageria ao fazer uma postagem insuflando ódio ao povo palestino, diz Eduardo Guimarães. O que acontece quando um câncer não é tratado, mesmo sendo um microscópico tumor, é que ele cresce até destruir o corpo que infecta. E essa metáfora serve como uma luva para almas perniciosas que ameaçam infectar uma sociedade e até corrompê-la por inteiro. Acontecimento recentíssimo revela que uma deputada federal de extrema-direita de São Paulo, tão ruim que até Bolsonaro rejeita, é um desses tumores sociais que precisam ser extirpados enquanto é tempo. Há 2 dias da eleição presidencial em segundo turno, no final da tarde, Carla Zambelli Salgado de Oliveira, 43 anos, oriunda do interior de São Paulo e deputada federal pelo PL paulista, invade um bar na abastada região dos Jardins e aponta sua arma para um homem negro após ela e seus capangas perseguirem a vítima por alguns minutos, inclusive dando tiros para o alto. Ninguém tira isso da cabeça dele. Ele acusa a Zambelli de ser responsável por todo o mal na vida dele, contou um aliado de Bolsonaro que culpa a aliada por sua derrota na eleição do ano passado. Convenhamos ser considerado radical demais e estúpido demais por alguém como Jair Messias Bolsonaro. É sinal de que é melhor você se enfiar em um buraco bem fundo e escuro e não sair nunca mais. E aí ele continua. Mas se você pensa que Zambelli parou por aí, é porque não mensura o quão perigoso é esse tumor social em forma de mulher. Um mês após protagonizar a cena que oscila entre o ridículo e o assustador e que a tornou ré no Supremo Tribunal Federal, apronta de novo. Em 29 de novembro do ano passado, cerca de um mês após a cena de Bang Bang nos Jardins Paulistanos, a deputada bolsonarista gravou um vídeo no qual, em tom golpista, pediu que as Forças Armadas não reconhecessem a vitória e o governo do presidente recém-eleito. Porém, talvez Zambelli tenha chegado ao ápice da selvageria, da maldade, da irresponsabilidade e da estupidez ao fazer uma postagem no ex-Twitter insuflando o ódio ao povo palestino. Note-se, não ao Hamas.
mas ao povo palestino, por usar a bandeira nacional palestina como alvo de um meme de extração claramente nazista. Até descrever a imagem é doloroso, mas é necessário para que se entenda quão perigosa é essa criatura. Uma águia ornamentada com a bandeira de Israel no peito e as cores da bandeira norte-americana nas asas. Dá um voo rasante para capturar com suas garras em riste um rato com a bandeira palestina no peito e explosivos atados ao corpo. A legenda dessa atrocidade é um versículo bíblico que pouco importa, porque não tem absolutamente nenhuma conexão com o que está acontecendo no Oriente. Essa obra infame foi a gota d'água, insufla mais o ódio entre povos inocentes e vitimados pela mesma politicagem que move alguém que ludibriou multidões e as convenceu a colocá-la em cargo que não pode ser ocupado por um tumor em forma de gente. Bom, as palavras do Eduardo Guimarães diz tudo, né? Mas vou dizer mais aqui alguma coisa, porque assim eu imagino assim, o seguinte, nesse momento que vem à minha cabeça. Nada que a humanidade faz já não me, como se diz, já não me deixa, tá faltando palavras nesse momento na minha cabeça, né? Mas assim, já tudo eu espero da humanidade hoje, né? Tudo espero da humanidade, né? Não é novidade nenhuma qualquer coisa que a humanidade é capaz de fazer em termos de maldade, principalmente, né? Eu lembro bem, nesse momento, o pensamento de dois filósofos do século XVII, né? O século XVI e XVII, o Thomas Hobbes, defensor do absolutismo, um filósofo inglês, que dizia o seguinte, que o ser humano, por natureza, ele é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem, ele é mau, ele pensa somente em si, ele é ávido por dinheiro e ele é covarde. Tudo isso o ser humano é. Então, nessa mesma linha, o Maquiavel, o pensador florentino, italiano, vai nessa mesma linha que ele diz o seguinte, que o homem, por natureza, é mau, ele tende sempre a procurar para si o melhor possível e não se incomodar com o outro, e pelo contrário, né? Ele vai ter sempre, não está preocupado se o outro está sofrendo, ele provoca maldade também contra o outro, ele faz mal ao outro buscando se proteger. Então, ele tem medo, ele é covarde, ele é árduo por dinheiro. Assim, a mesma coisa que o Thomas Hobbes também falou. E por que eu estou colocando isso? Porque já o que a deputada citada pelo autor, ela fez, por exemplo, na época da eleição, já foi um crime. Perseguir um negro, um homem negro, nas ruas um bairro rico de São Paulo, nas vésperas das eleições. Inclusive, o Bolsonaro atribui a sua derrota, principalmente a esse acontecimento aí, essa ação da Carla Zambelli. E agora, a Carla Zambelli, ela surpreende pela sua maldade, agora colocando uma imagem representando o povo palestino como fosse um rato, como se fosse um rato, não é? Nesse momento, a Palestina, ela está sitiada, cercada pelos soldados de Israel, já morreram em torno de 10 mil pessoas, a maioria delas, lembre, a maioria das pessoas que foram assassinadas nessa guerra insana pelo exército de Israel, essa maioria é formada por crianças e mulheres, essa maioria crianças, certo? E aí você tem a deputada Carla Zambelli, que vem com essa imagem que ela está
relacionada diretamente ao pensamento nazista, quando comparava os judeus a ratos, ela agora usa os palestinos, não fala nenhuma mais, a imagem, ela liga, o palestino é a imagem muito clara com a bandeira da Palestina, ou seja, e aí colocando como uma grandeza imensa a águia vestida, inclusive, com a bandeira dos Estados Unidos, na asa, e também com a bandeira de Israel, certo? Então, um império contra um roedor, um rato, aí comparando os palestinos como ratos. Aí, assim, eu fico imaginando, tentando, assim, na minha, digamos assim, no meu modo de pensar, tentando imaginar o que se passa na cabeça dessa deputada, de pessoas que fazem isso, quando colocam essa imagem representando o povo palestino a ratos. O que passa na cabeça dela, além dessa maldade, considerando o que ela pensa, o que é que ocorre com o povo palestino nesse momento, com as crianças, as mulheres, os idosos, os doentes, sim, porque os hospitais, as ambulâncias, todos agora estão sendo atacados por Israel. Israel agora entrou num momento contra os palestinos, já invadiu a faixa de Gaza e agora não tem respeito a mais nada, não existe direito humano mais nisso aí, né? Porque agora ela ataca a ambulância, hospital, retira todos os trabalhadores palestinos da região, certo? E já matou em torno de 10 mil pessoas, a maioria delas crianças. Então, quando uma pessoa com uma maldade dessa, ela coloca essa imagem do palestino comparando a rato, ela está, no mínimo, dizendo o seguinte: olha, tem que destruir este povo, extirpar esse povo, acabar de vez, e que Israel vença, Estados Unidos vença. E o mais grave, tudo isso tendo como uma base de apoio a Bíblia, o Antigo Testamento. Que eu nem vou falar sobre isso agora, tá? Vou só dizer o seguinte: os horrores, muitos horrores que estão na Bíblia, que as pessoas seguem ao pé da letra, cegamente, sem saber o absurdo que representa, ok? E aí o que está alimentando essa postagem maldosa, absurda, escandalosa, para não dizer outras coisas, o apoio dos Estados Unidos a Israel, tanto em armas como apoio político, e a Bíblia como um livro sagrado que é utilizado para fundamentar também toda a maldade que Israel faz contra a Palestina, o povo palestino. E aí eu vou dizer mais uma vez, vou repetir mais uma vez, já falei várias vezes, vou repetir, faço questão de dizer: não estou aqui defendendo o ataque do Hamas, não. Mas não justifica a maldade e o genocídio que o exército de Israel, que Israel faz hoje com o povo palestino. Não justifica de maneira alguma. Então eu fico pensando, mas será que essa mulher, essa deputada, ela pode tudo, ela não vai sequer ser chamada a atenção pela Câmara dos Deputados, pelo Conselho de Ética, que na verdade todo mundo se protege ali, né? Então, uma deputada que representa o povo, uma mulher, que representa o povo como deputada federal, representa o povo que a elegeu, infelizmente elegeu essa mulher. Quando ela faz uma postagem dessa, o quanto de maldade está presente em uma postagem dessa e o quanto alimenta de ódio contra um povo, no caso contra o povo palestino, ela não tem noção, ou se tem, então aí a maldade é maior ainda, não é? Então é isso aí, pessoal. Dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.